Bom, o tema de hoje é de facto um tema extremamente importante. Eu devo-vos dizer que fiz algumas pesquisas, obviamente, antes de vir para aqui, também para me preparar, para ouvir isto tudo. Mas eu acho que o mais importante é começar por vos falar um bocadinho das pessoas que aqui estão, muito brevemente, porque temos de facto pouco tempo. Começar pela minha esquerda, pelas senhoras. A Sónia é interna em psiquiatria em Beja e uma das suas áreas de interesse preferenciais é justamente o suicídio e, portanto, também é membro da Sociedade Portuguesa de Suicidologia. O Luís Oliveira, aqui à minha direita, que é neuropsicólogo na Associação de Apoio a Doentes Depressivos e Bipolares, e eu depois vou querer que me digam o que é um neuropsicólogo, eventualmente que as pessoas ouvem muito falar em psicólogo, mas se calhar neuropsicólogo, o que é essa conjugação. Coordena um espaço de arte, faz estimulação cognitiva através do desporto e das artes e, portanto, é um ativista dos direitos das pessoas com deficiência e doença mental, mas também escreve poesia, é intérprete, instrumentista e bailarino de dança contemporânea. O Pedro Brás, que está ao fundo, à minha direita, é formado em Ciências Sociais e Económicas, mas decidiu infletir o seu trabalho para fenómenos da mente humana e é o fundador da Clínica da Mente, que muitos já ouvimos falar. Estudou hipnose clínica e programação neurolinguística e criou um chamado modelo terapêutico Human Behavior Map, que depois nos explicará o que é exatamente, e lançou há pouco tempo um livro chamado Feliz para Sempre. André Viamonte, à minha direita, compositor, cantor e musicoterapeuta, penso que dispensa apresentações, tem várias experiências na sua vida de suicídio, criou um álbum Via, porque a música para ele é também uma via para os sentimentos e para justamente ajudar e transmitir muitas das coisas que nós eventualmente vamos aqui falar, nomeadamente a empatia, o respeito, a tolerância, e vem-nos dar um testemunho. O Ricardo Belo de Moraes, finalmente, é jornalista, escritor, investigador literário, dramaturgo. Passou já por várias rádios, colaborou na Notícias Magazine, foi fundador, inclusive, de uma rádio, o Rádio XFM, exatamente. Passou pelo Clube Português de Artes e Ideias e pelas Festas de Lisboa. Portanto, atualmente é membro da Casa Fernando Pessoa, desde 2012, e já editou vários livros. O poemário, vou aqui deixar-vos só algumas referências, o poemário Paixão ou a Batalha contra as Sombras. Eu penso que o título também já diz muito, se calhar, da sua experiência. Uma biografia de Pessoa, em forma de romance, O Quarto Alugado, e Fernando Pessoa por todas as pessoas, exatamente. E estreou este ano a peça Teatro Transição, certo? E tem mais obras para vir. Eu ia começar, porque acho que é uma maneira, se calhar todos nós temos sempre, digamos, se calhar algum tabu em relação ao tema que é o suicídio, ou por experiência própria, ou por pensamentos, ou porque, enfim, tantas coisas que se podem falar sobre isto. E eu ia começar por pedir justamente ao Ricardo que nos dissesse na primeira pessoa qual é a sua experiência em relação a isto, porque de facto é intensa. Olá. Boa noite a todos. A minha experiência começou muito cedo, aos 17 anos. Foi a minha primeira tentativa, que a adolescência é sempre, de facto, uma fase da vida muito complicada. E a minha era bastante mais complicada naquela altura, por uma série de problemas pessoais, e a entrada na faculdade. Que fez com que um aluno de 19 e 20 passasse a ter, de repente, sem grande explicação, em Direito, notas de 5 e 7. Portanto, nada fazia sentido, também é uma idade em que colocamos muita coisa da nossa vida sentimental e identidade sexual em causa e em caso. Tive uma experiência que foi tão traumática quanto ao mesmo tempo redentora, porque escolhi milimetricamente o cenário em que iria cometer o suicídio, com os comprimidos todos ou quase todos da gaveta de medicamentos lá de casa dos meus pais, com quem eu vivia ainda na altura.
e escolhi fazê-lo depois da saída deles para um fim de semana na casa de fim de semana. Portanto, eu sabia que, tomando aqueles comprimidos que tinha selecionado, ao fim de 48 horas de ausência dos meus pais, e portanto ficando eu entregue a mim próprio, bastariam umas horas, não é? Que não haveria nada a fazer. E assim foi. Portanto, tomei-os em questão de minutos, ou poucos minutos, não me lembro de nada mais, a não ser depois de acordar na noite desse mesmo dia no hospital. As coisas tinham corrido mal. Os meus pais voltaram atrás porque a minha mãe se esqueceu de uma mala que tinha mercearias e coisas que ela precisava para o fim de semana, portanto ainda estavam a uma distância suficientemente interessante. Mas não havia da parte dos seus pais qualquer, digamos assim, não, sensação de que alguma coisa poderia ter corrido mal, estar a correr mal? Não, porque depois acontece muitas vezes que eu penso que em todas as famílias há muito esta ideia do suicídio ser uma coisa que é preparada necessariamente em algum secretismo, e a minha família também tinha um pouco um historial de que há certas e determinadas coisas que não se discutem assim com a ligeireza dos nossos dias. Portanto, e estamos a falar de uma altura ainda por cima em que eu tinha 17 anos, hoje estou praticamente a fazer 50, portanto eram outros tempos, há muitas décadas e muita evolução, até em contexto familiar. Exatamente. Mas Ricardo não ficou por aí, ainda tem mais 2 tentativas. Sim, há uma característica, uma vez que temos médicos, não exatamente do hospital, que me lembro distintamente que foi o grande balanço da minha tentativa inicial. É uma coisa que eu nunca mais vou esquecer. O médico do hospital que estava a assistir-me quando eu acordei, deu-me uma reprimenda. Perguntou se eu não tinha vergonha de ter feito o que tinha feito aos meus pais. E eu lembro-me que nessa altura, se tivesse hipótese, tinha repetido exatamente o suicídio à frente daquela criatura que por acaso vestia um fato de médico. Espero também que hoje em dia as coisas tenham evoluído no Serviço Nacional de Saúde nesse aspecto. Mais tarde faço uma outra tentativa mal sucedida, esta de pulsos, aos 23 anos, e outra vez com comprimidos aos 28. E esta por um caso amoroso em degradação, do qual eu estava ultra dependente. E quando as coisas correram de facto mal a ponto de se estragarem, quis suicidar-me recorrendo outra vez aos comprimidos, porque tenho muitos problemas com sangue, com hospitais, e com éter, e com agulhas, e por aí fora, de medo. Seria a maneira mais ascética Exatamente. de fazer. E desta vez estava num hotel e coloquei-me à janela portanto estávamos num andar muito elevado, não me recordo o que era, mas era acima do 5º andar. E portanto eu esperei que os comprimidos fizessem efeito inclinado sobre a janela. Só que acabei por cair para trás. Ricardo, são histórias... Portanto, acabei por ser encontrado. Do seu testemunho, Ricardo, eu sei que faz também parte uma depressão. Sim. Portanto, há todo um percurso com caminho a ser feito. Neste momento, como é que está o Ricardo? Estou muito equilibrado e salutar, na medida em que encontrei muitos mecanismos para salvaguarda pessoal. Resiliências. As coisas mudaram completamente quando eu tinha 34 anos e, aliás, vai fazer amanhã, também foi uma das razões porque eu aceitei este convite, fará amanhã 15 anos que a minha melhor amiga se matou. E esta foi um turning point. Foi um turning point. Ela foi muito mais eficaz do que eu alguma vez fui. Atirou-se de um 5º andar para uma calçada, portanto não havia nada a fazer.
e eu fui chamado pelos amigos com quem ela estava naquela altura em que ainda não se sabia se havia hipótese. O 112 tinha sido chamado e, portanto, tive o azar de ainda ter visto o corpo arrefecido e partido e sangrado na calçada. Mas, Ricardo, essa morte foi o meu turning point. Porque? O que é que... Porque consciencialização é que a consciencialização estranhíssima de que, como estamos num contexto informal, a minha reação foi: como é que esta cabrona me fez isto? PUTA não pode ser. Ou seja, como é que alguém nos faz sofrer desta maneira? O que aquela morte me provocou em termos de sofrimento fez-me pensar se eu alguma vez teria o direito de infligir aquele sofrimento que a Sofia infligiu aos que me amavam. Doutora Sónia Farinha Silva, vou já falar consigo por uma razão. Houve uma coisa que o Ricardo me disse, que obviamente penso que é fundamental, que é as primeiras palavras que um terapeuta pode dizer a uma pessoa nestas circunstâncias têm também de ser muito ponderadas e tem de haver, obviamente, um grande cuidado naquilo que é dito, não é? E o Ricardo teve uma péssima experiência a esse nível. Como é que o nosso Serviço Nacional de Saúde está preparado para receber pessoas que se tentaram suicidar? Boa noite. Pois, de facto, isso é uma experiência lamentável. Quer dizer, penso que qualquer profissional de saúde deve estar sensibilizado para a questão de uma pessoa que faz uma tentativa de suicídio estar num sofrimento profundo, não é? E, portanto, a forma como aborda estas pessoas, até como outras pessoas com doença mental, mesmo que não tenham feito tentativa de suicídio, tem que haver alguma sensibilidade, não é, para este sofrimento. Em relação à questão que me fez, temos um Serviço Nacional de Saúde com serviços de psiquiatria pelo país inteiro, que estão disponíveis para receber estas pessoas e outras pessoas com outras doenças mentais. Mas da sua experiência, nota que as pessoas têm, por exemplo, nas vivências familiares, um pai, uma mãe, sabem o que hão de fazer, sabem como hão de reagir, que tipo de ajuda devem procurar? Isso é uma coisa relativamente clara para as pessoas ou não? Eu penso que, quer dizer, também não quero estar a fazer generalizações, mas de facto penso que por vezes não há muito esta noção de que possa ser devido a uma doença mental. E de facto o que nós sabemos é que pelo menos 90% das tentativas dos suicídios que acontecem, as pessoas tinham doença mental grave, não é? Os outros 10% não sabemos, mas a ideia que tenho de facto é que muitas vezes as pessoas não fazem esta associação e por vezes não pedem ajuda a médicos, não é? E a ajuda chega muitas vezes, ou seja, as pessoas chegam muitas vezes ao Serviço Nacional de Saúde tarde demais, ou isso não se pode colocar desta maneira? Nunca é tarde demais? Sim, nunca é tarde demais, não é? Eu penso que nunca é tarde demais. Estamos sempre lá para ajudar quem nos chega, não é? E eu digo isto por uma razão simples. Eu acho que, de um modo geral, e muito também pelas mentalidades que hoje começam a transformar, muitas vezes há a tendência familiar, se calhar, para protelar, não é? Vamos dar mais tempo, vamos avaliar, vamos ver se, afinal, não é tão grave. Sobretudo, então, em casos, imagino eu, de adolescência, não é? Quando a idade permite que haja uma quantidade de interpretações à volta e quando é mais difícil, se calhar, aos pais conseguirem fazer a avaliação se estão perante um caso de doença ou se estão perante um caso de crescimento, não é? De um ser humano. Sim. Sim, depois há também esta tendência para se atribuir sempre uma causa para aquele ato. E também já sabemos que o suicídio não é multifatorial, não existe uma só causa. Portanto, esse também é um erro, não é? Claro que a pessoa está sempre mais vulnerável e pode haver um acontecimento de vida que despolete aquele ato, mas a pessoa já não está bem antes, não é? Já tem ideias
suicídio, provavelmente. Portanto, as coisas já não estão bem, não é assim uma coisa tão... Claro, há um caminho Exatamente, normalmente sim, que se sim. vai percorrendo. Posso dar só uma Diga, chega Ricardo. a este nível? Em termos de Serviço Nacional de Saúde, quando finalmente cheguei a essa porta, e foi preciso, por causa de uma fase ciclicamente repetitiva de depressão, para o tratamento medicamentoso e psicoterapêutico, acabei por ter a coragem de ir contactar a minha médica de família naquela altura, que me remeteu ao sistema, e eu esperei praticamente 3 anos para ser chamado para uma consulta de avaliação psicoterapêutica. Portanto, as coisas não estão definitivamente bem em termos de Serviço Nacional de Saúde, e quando cheguei a Caxias, a alternativa que me foi oferecida foi um processo de terapia de grupo, porque não havia profissionais de saúde suficientes para que as consultas fossem individuais. E, portanto, eu acabei por ser inserido num grupo que, se me ajudou alguma coisa, foi porque os casos eram tão mais graves que o meu, que eu quase que me sentia melhor em termos de perceber, eu não posso não estar aqui a fazer nada, porque estas pessoas sim precisam de ajuda e de tratamento ao pé da desgraça da vida destas pessoas. Sim, mas isso não é a solução, Mas não é? Porque no seu caso, não foi obviamente, solução. merecia um tratamento adequado e eventualmente individualizado, isso parece-me que fica mais ou menos claro. Dr. Luís Oliveira, recorro a si porque queria que me explicasse o que é que faz um neuropsicólogo, como lhe pedi do início, e falamos aqui um bocadinho, porque a sua associação é de apoio a doentes depressivos e bipolares, e portanto temos aqui também estado a falar de depressão. Gostaria que me dissesse de que forma é que as pessoas podem recorrer também à vossa ajuda. Ok, então, boa noite a todos. Então, em traços gerais, o neuropsicólogo faz diagnóstico diferencial, ou seja, o que nós fazemos em relação ao diagnóstico é tentar perceber se aquilo que a pessoa tem, basicamente, é uma depressão, não é? Uma doença funcional, não é? Ou o déficit que a pessoa tem é um déficit estrutural, não é? Nós, quando falamos na depressão, ou na doença bipolar, ou na esquizofrenia, estamos a falar de doenças, digamos, do funcionamento do cérebro, não é? Onde existe uma anomalia, por exemplo, na recaptação, na depressão, de certos neurotransmissores. Isso faz com que, de facto, o nosso cérebro, não é, funcione através da parte química, não é, e de impulsos elétricos, e quando há, digamos, aqui uma incapacidade dos neurónios recaptarem estes neurotransmissores, existe então este sentimento de tristeza, depressão, não é? A depressão, a angústia, pronto. E enquanto, por exemplo, que uma doença como o Alzheimer tem a ver com morte neuronal, não é? Portanto, por isso é que, por exemplo, as pessoas, quando começam a ter Alzheimer, começam a perder a memória, não é? E é muito difícil depois virem a recuperá-la, precisamente porque há esta morte, não é? E as pessoas começam a perder as memórias mais recentes. Perguntarmos, por exemplo, a uma pessoa que já está num estado bastante elevado da doença, ela é capaz de se recuperar de coisas que aconteceram há 50 anos, mas não se lembra de coisas que aconteceram, por exemplo, há 5 minutos ou há 1 minuto atrás. Portanto, é morte, e na doença psiquiátrica é funcionamento, não é? Portanto, e nós fazemos um bocadinho isto. A neuropsicologia tem um campo de intervenção muito abrangente, mas nesta área das doenças do foro psiquiátrico, na área da depressão e na área da doença bipolar, portanto, aquilo que nós fazemos é muito trabalhar a atenção, a memória, a organização, o planeamento, e uma coisa que é fundamental, que é a pessoa, quanto mais doente está, mais déficit tem ao nível da memória, ao nível da atenção, da organização, planeamento. E quando falamos de suicídio, falamos aqui de uma coisa muito importante, que é o controlo inibitório. Portanto, a pessoa, quando comete suicídio, normalmente está muito fragilizada
e não tem grande controle inibitório. Depois poderíamos falar aqui um bocadinho do filme, o que faz com que exista um grande grau de impulsividade, que muitas vezes é aquilo que leva a uma má tomada de decisão. Portanto, e o suicídio é sempre uma má tomada de decisão. E é sempre no impulso, ou nem sempre no impulso? Quer dizer, se é sempre um impulso, o ato em si poderá ser um ato impulsivo, mas normalmente nós falamos aqui no ato, a consumação do ato, não é? Mas muitas vezes a pessoa acaba por, peço desculpa, por planear o suicídio, por refletir, por deixar uma série, digamos, peço desculpa. De pistas. Sim, mensagens implícitas ou explícitas. Mas, por exemplo, há estudos, eu faço investigação na área da... Bem, esta não estava à espera. Eu vou ter que beber água. Isto é... Eu faço investigação na área da bipolar e da depressão, e de facto... Dr. Luís, beba água e já completa o seu raciocínio. Eu ia só pedir, entretanto, ao Dr. Pedro Brás que nos explique que método é este que desenvolve há 10 anos na sua clínica da mente. E já voltamos assim, Dr. Luís Oliveira. Olá, boa noite. Nós desenvolvemos um modelo de psicoterapia chamado HBM, Human Behavior Map. É um modelo de psicoterapia que compreende estas dificuldades que as pessoas vivem, a ansiedade, a depressão, os ataques de pânico, os transtornos obsessivos, como uma doença psicológica, uma doença do funcionamento da nossa mente e não do cérebro. Olhamos para estas dificuldades das pessoas, estas perturbações emocionais, como então uma doença psicológica. E com este foco, com esta perspectiva, começamos a padronizar, neste modelo psicoterapêutico, padronizar os comportamentos e estas doenças psicológicas. Nestes padrões, conseguimos fazer uma intervenção muito específica, que tem tido, felizmente, bastantes resultados em termos da eficácia e da eficiência da saída dos estados das pessoas. Quando alguém procura a clínica da mente, que consulta é que lhe faz? Como é que chega a um diagnóstico e depois que tipo de terapia é que faz com os seus pacientes? Bom, o diagnóstico começa por uma anamnese, óbvio, não é? Em que conversamos com as pessoas sem lhes dar rótulos, tentando perceber porque é que estas pessoas não são felizes. As pessoas dizem, eu não sou feliz porque me sinto triste, não sou feliz porque estou ansioso, e depois, nesta anamnese, na busca destas causas, nós vamos pela vida das pessoas, percebendo as experiências, percebendo a forma como as pessoas valorizaram determinadas experiências e o grau de associação que elas ainda hoje estão dessas experiências. E nunca importa a realidade de facto. Importa é aquilo que as pessoas perceberam dessa realidade. A realidade de cada um é que importa nesta observação. Por isso, se alguém me diz que está muito triste porque há 20 anos teve um problema com uma vizinha, eu, como psicoterapeuta, valorizo isso como a causa da tristeza daquele momento. Sem valorizar, sem perspectivar o grau de importância na minha perspectiva daquele problema. Se é a vizinha, é a vizinha. Como é que eu sei se de facto esta pessoa está deprimida, está naquele estado por causa do evento de há 20 anos? Porque, felizmente, com algumas técnicas psicológicas que nós utilizamos, conseguimos dissociá-la desse evento. E quando eu dissocio a pessoa de um evento, independentemente do espaço temporal que esteja a conversar, e se as pessoas saem do estado em que estavam, quer dizer que afinal era mesmo aquele evento que causava aquele estado. Falou em felicidade. Não é só a felicidade o fim último de uma terapia, ou é? A pessoa pode conseguir viver sem ter... Porque a felicidade é um conceito muito subjetivo, não é? Sim. No nosso modelo de psicoterapia, e o livro que citou há bocado, fala sobre isto, está assente em 6 pilares, não é? E o primeiro pilar, eu não quero falar sobre o livro, mas o primeiro pilar é a saúde física, mas o segundo é a paz interior. De facto, quem me procura na clínica não está em paz com ela própria. Os seus próprios pensamentos, os seus próprios estados, quebram-lhe toda a felicidade que possam existir. Obviamente que há outros pilares importantes para as pessoas se sentirem realizadas, mas
O que nós hoje estamos todos aqui a falar são as pessoas que estão infelizes por causa da sua própria mente, do seu próprio estado. Então, enfim, na clínica, quando eu pergunto, quando as pessoas vêm ter comigo, elas estão infelizes. Estão infelizes neste segundo pilar. Vão à medicina quando estão infelizes no primeiro pilar, mas no segundo pilar, que é paz interior, aparecem lá. Por isso é que eu acho que é muito importante que as pessoas que lá chegam querem a sua felicidade. Doutora Luísa Oliveira, retomando o seu raciocínio e a sua palavra, estava a dizer, diga, por favor. Bem, eu estava aqui a pensar, nós estamos aqui a falar de um assunto extremamente complexo, é muito complexo. Eu tenho falado, ainda recentemente estava a falar com uma psiquiatra minha amiga, quando falamos em depressão, se calhar nem sabemos bem o que é que estamos a falar. Os próprios psiquiatras nem sabem bem o que é depressão. Portanto, nós, se calhar, e o próprio cérebro ainda está numa fase, digamos, muito embrionária em relação ao estudo, não é? Portanto, e este assunto é extremamente complexo, há casos muito diferentes, casos ligeiros, graves, há tudo um pouco. Mas isto é um fenómeno que tem a ver com... Portanto, nós falamos muito na questão do biopsicossocial, não é? Que é a parte biológica, por isso é que há depressões extremamente, digamos, resistentes, que só se consegue... Não há medicação que lá chegue, muitas vezes, e às vezes nem com eletroconvulsoterapia, nem não há medicamentos que consigam. E há depressões reativas, depressões que se conseguem tratar. Mas isto está associado, e depois temos a questão da psique, né, que aqui o doutor estava a falar, e a questão social. Né? E este filme que nós vamos ver a seguir, é um filme fabuloso, porque de facto ele mostra-nos o que é o problema da adolescência, mostra-nos o que é o problema... de facto, por exemplo, do alcoolismo, né, das substâncias psicoativas e aquilo que pode acontecer entre os jovens numa situação pontual, né, o problema que existe hoje em relação à internet, o bullying, né, a questão também, digamos, onde é que está a família, não é? A questão da alienação parental, não é? Onde é que estão os avós hoje em dia? Não é? Onde é que está a família, o núcleo central? Também há cada vez menos avós, porque os pais são cada vez pais mais tarde e, portanto, essa valência, digamos, que tem tendência a desaparecer um pouco nas nossas sociedades. Pegando naquilo que estava a dizer, Dr. Luís, volto à Dra. Sónia, há sinais de alerta que devem ser identificados pelas famílias. Quer enumerar alguns, enunciar alguns? Já que Nós estamos a falar um pouco agora, se calhar, dos adolescentes, não é? Até porque o filme que vão ver a seguir é a faixa etária que aborda, e se calhar íamos por aí, pelos adolescentes. Bom, eu não trabalho com adolescentes, eu trabalho essencialmente com adultos, mas parece-me também importante aqui dizer que, quando falamos nesta questão do suicídio e da doença mental, que as doenças mentais mais comuns nestas pessoas que morrem por suicídio são, portanto, as perturbações afetivas, depressão, doença bipolar, também a questão do alcoolismo e a esquizofrenia. São, de facto, nos estudos das autópsias psicológicas é isto que nós temos. Portanto, quando me fala em sinais de alerta, temos que conhecer os sintomas destas doenças, não é? Para as podermos identificar e perceber que as pessoas podem estar a sofrer com elas. E, portanto, esta questão é importante porque, de facto, quando me perguntou há pouco se as pessoas chegam tarde demais aos serviços, o facto de haver pouca informação, tenho a ideia que a população portuguesa está pouco informada em relação a esta questão das doenças mentais e não conhece sintomas, não sabe o que são muitas das doenças, das perturbações, e, portanto, é difícil identificar os sinais e identificar os sintomas, não é? Mas muitas vezes há uma pessoa doente e depois uma família doente, não é?
Isto acaba por se alastrar à própria família e, portanto, torna se calhar todo o processo de procura e de ajuda acaba por ficar inquinado dentro do próprio seio familiar. Sim. Muitas vezes, sim. E muitas vezes as pessoas até procuram ajuda até noutros sítios que não logo os médicos, os psicólogos, etc. E é importante também esse outro tipo de ajuda que as pessoas podem procurar, porque ter também uma estrutura, digamos assim, social e uma relação com o meio também é muito importante para ultrapassar muitas coisas. Aliás, é um fator protetor para o suicídio, né? Ter um bom suporte social, ter um emprego, ter uma família, etc. Tudo isso são fatores protetores, não é? Nós sabemos que pessoas desempregadas, com piores condições sociais, etc., têm um maior risco para poderem vir a morrer por suicídio. Do outro lado, também há as pessoas informadas que até falam sobre o assunto, mas não quer dizer que ao falar não venham de facto a cometê-lo, não é? Muitos, aliás, os estudos indicam que muita gente procurou ajuda uma semana antes de cometer suicídio, fala sobre o assunto, ou seja, pode haver aqui, da parte das famílias, ele está a falar, ele está a verbalizar, ele está a conseguir exteriorizar, se calhar está aí no bom caminho, mas não deixa de ser fundamental as famílias estarem alerta de que isso não é um fator para as descansar. Sim, exatamente. Sim, exato, existem estudos que demonstram que, de facto, as pessoas procuram ajuda, nomeadamente mesmo junto dos profissionais de saúde, antes de morrerem por suicídio. Portanto, também em relação a esta questão, há aqui uma ambivalência, não é? Pessoas que têm ideação suicida e que estão a pensar e estão a planear. E isto também tem esta questão da ambivalência e, portanto, e muitas vezes pedem ajuda e precisam de ser ajudadas e, portanto, é isso, não é por verbalizar, exatamente, não é por verbalizarem que se deve desvalorizar. Que estão mais longe de praticarem. Pelo contrário. André, e porque atingimos rapidamente mais de meia hora, pedia-lhe para nos falar um pouco da sua experiência em relação ao suicídio. Eu queria agradecer à Ana Pinto Coelho pelo convite. Eu também, aliás, a experiência já é pessoal, porque os meus pais são do norte interior, então a experiência de suicídio, infelizmente, é quase habitual para nós, a nossa família. A minha avó, mãe da minha mãe, enforcou-se, ou seja, mas eu ainda não era nascido, portanto, todo este contexto de suicídio era bastante... Não era falado, obviamente, mas eu queria falar muito da parte do estigma que está ligado e a parte do peso da religião que não foi falado. Sobretudo porque no norte interior e todos esses locais são abrangidos pela religião católica e há o peso da religião que critica e que julga este tipo de comportamento e não pensa que as pessoas estão em sofrimento e existe esse estigma. Eram 3 filhos, a minha mãe e mais 2 irmãos. O irmão do meio também se suicidou. Desconfia-se que podia ter algum quadro sintomatológico de bipolaridade ou qualquer coisa assim do género, mas de stress pós-traumático, uma vez que ele vinha da guerra também, mas morreu com a mesma idade que a minha avó, e da parte do meu pai, o meu avô, que se suicidou, mas todos os 2 faleceram da mesma maneira, que foi com uma espingarda, e foi no rosto. Ou seja, todos estes quadros não sei se têm a ver, mas o facto dos 2 serem comuns, o impulso que foi, obviamente que isto muda toda a parte da figura familiar, mesmo a nós somos todos terapeutas. Minha irmã é terapeuta ocupacional, o meu cunhado é fisioterapeuta, eu sou musicoterapeuta, ou seja, nós fomos quase em busca de alguma coisa. Isto muda-nos, obviamente que nos muda, mas o que nos muda mais e é por isso que eu estou cá hoje a falar sobre este assunto que me é bastante íntimo, mas é importante falar, porque existe não só o estigma, mas existe uma certa mesquinhez agregada à crítica
quando se fala das pessoas que o fizeram. Digo isto porque em contextos sociais, né, de festa, de casamentos, etc., havia sempre, pois, este é o sobrinho daquele que se matou, coitadinho. Obviamente que eu tenho um feitio tramado e levantava-me no meio da festa e dizia, e quem é que é a senhora? E fazia estes confrontos, porque pronto. Mas havia sempre este sofrimento depois que nos muda. E mudou-me, porque neste momento sou musicoterapeuta, sou terapeuta complementar. Mas, portanto, o André sempre teve a experiência do lado, porque muitas vezes, e falámos nisso, da ambivalência, não é? Entre a coragem ou a cobardia do ato suicida. Sim. O André sempre teve a experiência portanto, porque estamos a falar de uma experiência de vivência de interior, do Portugal interior, aliás, é onde a taxa de suicídio é mais elevada, é justamente no interior, não tanto no litoral, onde, eventualmente, também estamos a falar de mais iliteracia, ou seja, há uma crítica social muito vincada. Uma crítica vincada que é preciso falar sobre isso, que é de género, não, estas pessoas não o fizeram com uma reflexão racional sobre o assunto. São pessoas que estão em constante sofrimento, mas está tudo bem? Qual é o julgamento? Da mesma maneira que não se deve julgar. Eu acho que todas as pessoas deviam, e daí também o inspirar a fazer este trabalho que eu fiz do Via, do meu álbum, que tem a ver com a empatia, das pessoas perceberem, dentro do que têm, agregarem qualquer coisa de empatia e perceberem que o outro está em sofrimento. E porque é que o está a fazer. E às vezes estas pessoas estão a pedir auxílio no sentido de serem percebidas e compreendidas. E muitas das vezes essa validação é-lhes importante. E é só isto. Muitas das vezes, obviamente, nós ouvimos aqui casos que só vai lá através de situações químicas e etc. para conseguir uma taxa de nível e de sucesso. Existem outros casos que não é só isso. Existe muita solidão, existe muita incompreensão, existe muita ignorância, existe muito medo. E eu acho que é importante erradicar, e daí eu felicitar este festival por causa disso, porque é importante falar disto. André, pegando só, e muito rapidamente antes de passar o microfone para a plateia, penso que a Ana já estará a contar os segundos, porquê é que o suicídio não é tão abordado nos meios de comunicação social, quando a própria Organização Mundial de Saúde tem um documento onde elenca como é que deve ser falado e o que não deve ser falado nas questões ligadas ao suicídio? O porquê, não sei, gostava de saber porquê. Só antes de responder essa questão, queria só fazer aqui um pequeno reparo. Quando eu falei da ambivalência, depois colocou isto naquela questão do ter coragem. Sim, não seria... Mas é mais na perspectiva de querer morrer ou não querer morrer, não é? Sempre esta dúvida. Mas em relação a essa questão dos meios de comunicação social, não sei. E isto é uma questão muito importante, a questão da prevenção do suicídio. Isto também vai tocar um bocadinho daquilo que disse. Isso que disse tem a ver com a pós-venção, com nós pensarmos como é que vão ficar as pessoas que ficam cá, não é? As pessoas morrem por suicídio, mas deixam cá pessoas. E essas pessoas também são vítimas do estigma e também são muito maltratadas, como também são as pessoas que fazem as tentativas de suicídio e que também provavelmente não são compreendidas. Mas em relação à prevenção do suicídio, isso é importante. Portugal tem um Plano Nacional de Prevenção do Suicídio que foi feito pela Sociedade Portuguesa de Suicidologia e que nunca foi posto em prática. Enfim, os sucessivos governos nunca tiveram esse interesse. E, de facto, a OMS tem esse manual que é feito dirigido a jornalistas, em que tem recomendações de como é que se deve falar sobre suicídio. E, de facto, o que nós vemos na nossa comunicação social portuguesa, do dia-a-dia, é que, de facto, aquelas regras não são respeitadas, não se fala o suficiente sobre suicídio. Portanto, a comunicação social tem também o dever de educar também a população em relação a estas questões, procurar trazer testemunhos de pessoas que já tiveram ideias de suicídio, que fizeram tentativas, mas que depois superaram, como temos aqui o exemplo, que superaram isto. Também ensinar as pessoas a arranjar estratégias para ultrapassar alguns eventos de vida, alguns fatores estressores. Isto devia estar muito mais publicitado, muito mais acessível à população.
também informar sobre a doença mental, os sinais, os sintomas, etc. E também quando há mortes por suicídio de celebridades, existem regras, ou não só, mas as celebridades têm muito mais impacto nas pessoas. Existem regras de como fazer esta comunicação, que não são muitas vezes respeitadas. Deve sempre haver referência a números de telefone de apoio, a sítios onde as pessoas podem dirigir para pedir ajuda. O suicídio não deve ser transmitido como uma coisa sensacionalista, heroica, mas enquadrado em todas as suas causas, no fundo, e origem. Isso está tudo lá, no manualzinho. Ana, Só queria está acrescentar na aqui uma altura coisa. de passarmos o microfone. Desculpe. Posso? Sim, muito rapidamente, portanto, em relação à ADEB, portanto, a pedra angular da ADEB é a psicoeducação, portanto, a educação para a saúde mental. Mas há aqui uma coisa que, só para depois passar aqui a palavra ao público, nós não temos só o gene, não é? Portanto, nós herdamos os genes, mas há uma coisa que se chama o meme também, não é? Que é aquilo que nós herdamos culturalmente. Pode ser passado de uma forma implícita ou explícita, não é? E isto também é muito importante, porque o suicídio, quando nós vamos analisar na família lá atrás, muitas vezes há histórico de suicídio, não é? Portanto, isto pode ser uma questão epidémica, tem que ser desconstruído. Mas uma questão mais complexa é que nós temos que perceber o que é personalidade, não é? E o que é doença. Temos que desmistificar isto. Porque uma das coisas mais graves é o estigma que existe em relação à doença mental. E quando nós, ainda por cima hoje com estas coisas da internet, dos vídeos, tudo isto, e a questão, vocês já repararam que quando há um homicídio, normalmente está sempre muito associado à questão da doença psiquiátrica, não é? Portanto, isto também é preciso descomplicar isto, o que é a personalidade, cada um de nós tem a sua personalidade, e o que é a doença mental, temos que separar, não é? E o que é a doença mental, do que é ser psicopata ou sociopata, são duas coisas completamente distintas, e que vocês repararem bem no filme, vão perceber o que é um psicopata. Antes de responder a isso, queria só dizer que em relação à questão do Sistema Nacional de Saúde, de facto, eu trabalho num serviço no Alentejo, eu trabalho em Beja, portanto, o sítio em Portugal onde há mais suicídios, não é? Faz parte do Alentejo, e o meu serviço de psiquiatria tem cerca de 4 anos. Portanto, durante muitos anos não havia 2 psiquiatras em Beja, não é? E agora sim temos um serviço montado a começar, mas com algumas condições, com um internamento que tem cerca de 4 anos, portanto, ok, não está perfeito, não é? Mas quer dizer, sim, há muitas falhas ainda, mas existem alguns serviços de psiquiatria em Portugal, enfim. Começam-se a dar os primeiros passos, exatamente, não é? também com muita falta de psicólogos, etc., de outros técnicos, mas pronto. Que não há falta de psicólogos, nós temos imensos psicólogos formados. Sim, contratados. Não há contratados, nós temos Sim. imensos. Sim, não estão a ser contratados. Bom, posso? Já concluiu? Não, pode fazer. Diga. Pode. Sim, Diga. Bom, olha, eu queria-vos dar os parabéns pela vossa atitude, mas queria-vos também alertar-vos para algumas coisas. Eu também sou familiar de uma pessoa com doença psiquiátrica. É uma pessoa que há 30 anos que já dá a cara. Agora está um bocadinho mais reservado. E também sei o que é o estigma de ser familiar de uma pessoa com diagnóstico de doença bipolar. E tenho grandes amigos, os meus melhores amigos, todos eles praticamente têm doença do foro psiquiátrico. Agora, eu queria-vos chamar a atenção para uma coisa. E há 30 anos não havia muito... Eu para internar o meu pai tive quase 1 ano. Ok? Não havia psicólogos, não havia nada. Portanto, nós temos que fazer críticas construtivas. O Sistema Nacional de Saúde, de facto, tem grandes lacunas, mas ajuda muita gente, não é? E temos do melhor do mundo a esse nível. Se formos para a América do Sul, para Lopes, então aí é que vamos ver como é que a vaca tosse, como costuma dizer. Mas queria-vos alertar também para a responsabilidade que vocês têm. Vocês são jovens, estão a dar a cara, estão a ser conhecidas,
Portanto, era importante que vocês também tivessem uma equipa por trás de vocês, não é? Uma equipa de especialistas, portanto, que não agissem muito sozinhas, não é? Porque estas questões são muito complexas e aquilo que hoje parece que está a correr muito bem, de hoje para amanhã complica-se imenso. E podem acontecer coisas muito chatas para vocês e para os outros. Está bem? Queria-vos deixar esta mensagem. Em relação a termos os nossos pacientes que se suicidam, já me aconteceu também, são situações sempre dolorosas, mas temos que encarar isto como profissionais para conseguirmos ajudar, não é? Se pensarmos nos médicos que todos os dias morrem os seus pacientes, enfim, têm que levar isso com uma atitude profissional. Pode ser um bocadinho frio, estamos aqui a falar assim, mas se nós nos deixarmos afogar com os pacientes, depois não conseguimos salvar mais ninguém. O que eu gostaria de dizer para os profissionais de saúde é que olhassem. Eu vou só apenas dizer a minha visão sobre o suicídio, o que é o suicídio, que é muito importante e é só a minha do meu modelo, tá? A minha verdade é só a minha verdade, cada uma das pessoas tem as suas verdades. Olhem para o suicídio como os ataques de pânico. Se olharmos assim, é mais fácil compreender e é mais fácil intervir. Quando eu tenho um ataque de pânico, as causas do pânico não são exteriores, são interiores, é qualquer coisa dentro de mim. Quando há um ataque de angústia, que é aquilo que eu chamo, que é o que provoca a ideação suicida, as coisas também são interiores, os problemas também são interiores. Isto é muito importante. Quando nós temos alguém que perguntamos, ou que sabemos que suicida, perguntamos à família porque é que a pessoa fez isso e ninguém sabe. Raramente. As pessoas sabem porque é que o familiar se suicidou. E se... Eu nunca falei com as pessoas que se suicidam, mas com as pessoas que têm ideação suicida, e eu pergunto-lhes muitas vezes porque é que elas o fizeram. E raramente, estamos a dizer, não há estatística, eu não tenho uma estatística, mas vamos pôr de 9 para 1. Em 90% dos casos, quando eu pergunto aos meus pacientes porque é que tiveram essa ou porque é que têm a ideação suicida, ninguém me responde com causas circunstanciais. E se respondem que é por causa da namorada, que é por causa do divórcio, é apenas uma justificação pouco racional para elas. Elas apenas dizem, eu não consigo gerir a angústia que esta experiência me traz. Mas, racionalmente, esta experiência, para elas próprias, também não é causa desta dor. Então, qual é a causa da dor? É apenas a angústia extrema. Nós, no nosso modelo HBM, definimos essa angústia extrema como um distúrbio cíclico de angústia. Nós, neste modelo, também falamos como os ataques de pânico, é um distúrbio cíclico de ansiedade. A ansiedade e a angústia são sensações, não são emoções. A ansiedade é a sensação que sentimos quando temos medo, a angústia é a sensação que sentimos quando estamos tristes. Infelizmente não temos tempo, porque era rápido para explicar, mas não tenho muito tempo para explicar. E as pessoas suicidam-se quando não conseguem gerir a sua própria angústia. E se nós, profissionais de saúde, começarmos a olhar para isso, começarmos a olhar para a emoção que desperta uma sensação terrível, e depois é um distúrbio cíclico, alimenta-se, autoalimenta-se, se nós conseguimos olhar assim, percebemos que não temos que tratar as pessoas nas suas dificuldades diárias, mas assim apenas a quebrar aqui uma ligação que não está bem feita, mas é puramente psicológica, tá? Entre a emoção e a sensação. Tá? Pronto. Então, a dica que eu tenho a dizer é olhar para o paciente apenas como uma disfunção emocional que é possível com técnicas psicológicas quebrar. Só isso. Posso... também responder um bocadinho a essa questão. Eu compreendo o que quis dizer, também tenho doente e também, enfim. E há uma coisa que também temos que pensar, que é o suicídio é um comportamento, não é? E, em última instância, é uma decisão da pessoa. Nós, como técnicos, avaliamos, aplicamos a nossa técnica, medicamos ou aplicamos o nosso modelo terapêutico, avaliamos o risco, encaminhamos quando nos ultrapassa, quando vimos que aquilo já não depende, não podemos fazer mais, não é? Encaminhamos para onde via, nem que seja para o internamento, o que seja, e quer dizer, ficamos com a consciência tranquila que fizemos tudo o que estava ao nosso alcance como técnicos. Depois a pessoa, quando vai para casa, nós não podemos ir com a pessoa para casa e estar com ela e impedi-la de fazer o que é que seja.
Portanto, é ter esta noção que é um comportamento, está bem, a pessoa está doente, nós tentamos ajudá-la, mas em última instância é uma decisão dela, não é? A parte química também tem que ajudar, não é? Sim, mas é o que eu estava a dizer, nós medicamos, não é? Temos essa questão do... Mas existe ali também uma questão de livre-arbítrio também nesta... Sim, estou a dizer é que normalmente a parte de psicoterapia não só sim, basta, ou seja, se Sim, aparecer sim, um sim, paciente sim, com um sim, quadro sim, claro. sintomatológico, não é? Sim, estava a tentar aplicar... Tem que haver uma terapia complementar sempre a ajudar, Sim, porque sim, às vezes não ajuda. Claro. Estava também a falar em relação para ela ser psicóloga. Ou na sombra ou ajudando na divulgação, acho que cada um encontrará o seu ponto de equilíbrio. Aqui o importante é as pessoas terem um bocadinho de criarem a consciência de que é preciso procurar algum tipo de ajuda e seguir depois o seu caminho, consoante também, imagino eu, cada personalidade que pode estar ou não, não é? Pode querer ou não dar a cara, pode querer ou não fazer um determinado caminho. Acho que aqui o importante, de facto, é... Exato, e haverá muito que seja divulgação e que seja, enfim, que faça sentido ser divulgado e outras coisas que para cada um possa não fazer sentido ser divulgado. Obviamente que é preciso haver respeito, tolerância, mas também empatia e reconhecimento da doença. Pronto, então é assim, era aquilo que eu há bocadinho estava a puxar, e assim, o Dominique é um jovem que é confrontado, de facto, com uma questão, a questão da homossexualidade, que apanha uma bebedeira e é incentivado a beijar um outro colega, aquilo é filmado, vai para a net e começa a ser vítima de bullying, começa a sentir-se cada vez mais frustrado, portanto tem uma família, tem o pai e a mãe, só aparece o pai e a mãe, por isso é que eu há bocado dizia onde é que está a família, não é? Os pais são completamente workaholics e há uma alienação parental, portanto ele tem muito dinheiro, portanto aquilo evolui e ele entretanto recorre à net e entra num jogo que é um jogo altamente perverso, que é um jogo muito pior do que a Baleia Azul e que encontra uma pessoa, ele torna-se um avatar, encontra uma pessoa que é psicopata, que é a líder e começa a comunicar com ela, digamos, via câmara web e e o objetivo daquele jogo é levar as pessoas a suicidarem-se em frente à câmara e isso não acontece, obviamente, mas a pessoa que está ali é uma psicopata, portanto, e tudo isto é muito complicado porque são realidades, Luís, por isso é que... Vamos Ok, reter essa pronto. ideia. A pessoa Ok. que está ali do outro lado do jogo é psicopata, André. É psicopata. Eu só queria mencionar que, apesar de serem todas as diferenças e todos os contextos diferentes, seja bullying, seja depressão, todos eles vão dar exatamente as mesmas consequências ou não. E era exatamente isso que eu queria referir. E é emoções que têm a ver com a identidade ou não, mas que têm que ser expressas. E eu venho um bocadinho mais falar nessa área, que é a parte da criatividade, a parte da expressão, como pode ser importante aquelas adolescentes ou meninas que estavam ali, transformaram a dor e fizeram algo diferente. Seja em todas as áreas, seja na parte de bullying, seja na parte de depressão, seja nas outras áreas, automaticamente pode-se fazer qualquer coisa e fazer diferente. Aliás, o Dominique tem por ali... Tem por ali muita sensibilidade, fala-se ali em Shakespeare, Exatamente. A música, há ali coisas no Dominique que obviamente, interessantes e até salvadoras, não é? Exatamente, Redentoras, mas acabam por não ser. Quer passar os 30 segundos? Rapidamente. Eu vou passar os meus 30 segundos. Rapidamente, então, acho que este filme também pede um bocado uma reflexão sobre a questão das redes sociais e de como é que elas são usadas, como é que os adolescentes as usam e o que é que pode estar do outro lado e, portanto, com a vulnerabilidade que os adolescentes têm, não é? Que é natural da idade, os perigos que podem estar por aí. Sendo que o Dominique já entrou na idade adulta, não é? Temos muitas vezes aquela questão que, aliás, se coloca nas consultas, que é ele já é adulto, não é? Só muito rapidamente,
Vocês sabem qual é a diferença entre um psicopata e uma pessoa que não é psicopata? Imaginem, um cirurgião, quando espeta o bisturi, espeta com prazer na mesma, mas é para salvar uma pessoa. Ok? Um psicopata, quando espeta a faca, espeta com prazer, mas é para matar a pessoa. Não é? Portanto, isto é o que distingue. Eu deixo uma nota sobre o filme, que vai com certeza até ajudar a equilibrar o jogo de expectativas. O Dominique é uma personagem que eu nunca escreveria assim. Para mim é uma personagem detestável, um menino mimado, que tem... a única vantagem que ele tem ao longo deste filme é o facto dos pais serem piores. Seja como for, a narrativa é muito forte, no sentido em que fala de assuntos que no tempo em que eu era adolescente, de facto não existiam. Não existiam estas salas virtuais, não se falava no bullying, havia os colegas da escola que eram mais ou menos brutos, portanto há uma componente de modernidade à qual eu pude aproximar-me, mas espero que no mundo não haja assim tantos Dominiques e, acima de tudo, tantos adultos como os pais deste Dominique. A redenção da mãe, não quero ir a pormenores para não estragar a surpresa. Acho que o essencial do filme é esta ideia do sentido do castigo. É uma ideia muito interessante para se refletir até que ponto é que o suicídio dos filhos pode ser uma questão de martírio da própria pessoa, de uma morte que é auto-infligida porque já não se consegue mais viver com tanto sofrimento, e uma situação ou uma outra situação que eu também conheço, em que a pessoa é capaz de ter dor, sim senhora, mas querer matar-se para infligir dor aos outros, e que o suicídio possa ser também um instrumento de vingança. Muitas vezes isso acontece e também é pouco falado, porque parece ser uma coisa muito ingrata. E como eu já tive experiências duas destas... palavras então em relação ao filme, muito brevemente. Não sei se há uma redenção da mãe, ou antes pelo contrário, no final. Acho que há ali duas portas abertas. E dizer que, tal como dizia a doutora Sónia, o Dominique se calhar não queria morrer. Sim. O Dominique se calhar não queria morrer, parece-me que isso também é claro. Aquilo foi mais um grito de socorro. E a peer pressure, que é muito perigosa hoje em dia. Coisa, não é? E uma gota d'água, e portanto há muitas leituras, o filme tem imensas coisas para analisar. Mas as associações e é de jovens, estas associações de jovens, ainda por cima com o filtro da internet, são cada vez mais perigosas, e os pais e os amigos têm de estar muito atentos àquilo que especialmente os adolescentes estão a fazer na net. O que não é nada fácil. Eu, como mãe, devo dizer-lhe, é extremamente difícil. Uma coisa são os Facebooks e os Snapchats, e outra coisa são estes mundos paralelos da Undernet, se quisermos. Claro, E a Darknet. Exatamente. Mas eu só queria, muito rapidamente, antigamente não havia estes chats, mas havia os grupos satânicos, não é? Agora eles estão na net, isto é verdade, estão na net, e ele não queria morrer, mas ele foi seduzido, não é? E foi manipulado para um fim. Isso vai acontecer. Agradeço a todos a presença na M-Talk. Ana, palavra à sessão de cinema.